cumprimentar todos e todas. Fazer aqui uma referência que a nossa próxima reunião estiver no próximo dia 21 de fevereiro, ou seja, 2 a 15 dias, cumprindo aqui a tramitação normal de 15 dias em cada uma das nossas reuniões públicas. Gostava também de fazer aqui um cumprimento especial a 3 vereadores. O vereador Manuel Afonso não está, mas fazer também esse cumprimento. À vereadora Inês Barroso, Pedro Frazão, pela recente eleição como deputados da Assembleia da República e, portanto, sendo uma escolha dos portugueses, dar-lhes os cumprimentos e que esse mandato, que tenho a certeza absoluta que será honrado em honra dos portugueses, mas também muito por aquilo que é o distrito, sendo eleitos pelo distrito, também pelo país, e desejar as melhores venturas nesses cargos de deputados, e que nós estaremos cá para ajudar no que for necessário. Relativamente àquilo que é a nossa reunião de executivo, queria colocar à vossa consideração, portanto, a retirada do ponto 2, isto hoje, durante a manhã, os nossos serviços pediram-nos para retirar o ponto 2 e, portanto, colocava à votação a retirada do ponto 2. Alguém se opõe à retirada do ponto 2? Não haver, portanto, está retirado o ponto 2. Agora, solicitava aos senhores vereadores, quem quiser usar a palavra, que solicita, eu também irei usar a palavra. Senhores vereadores? Sim, eu quero, Sr. Presidente. Bem. Também, Presidente. Eu também. Muito bem, então todos irão usar a palavra. Começa então, vereador Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo uso da palavra. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Colaboradores da Câmara, Srs. Jornalistas, caros munícipes que nos seguem pelos meios digitais, em primeiro lugar quero também apresentar publicamente os cumprimentos que enderecei logo pessoalmente à Sra. Vice-Presidente, a Dra. Inês Barroso, pela eleição como Deputada da Nação. Parabéns e desejo-lhe um bom mandato. Bom mandato nesta oposição à maioria absoluta do Partido Socialista. Também cumprimentar o deputado Manuel Afonso, que não está, mas mando-lhe também os meus cumprimentos. Em segundo lugar, queria deixar uma palavra de congratulação à nova Associação Setor 9, que fará, como todos sabem, já a gestão da Praça de Torres Celestino Graça, da propriedade da Misericórdia de Santarém, e cuja época foi apresentada no passado sábado. Foi um excelente evento, com a presença da quase totalidade aqui deste Executivo, e enchendo com uma enorme moldura humana o largo do seminário para a apresentação, mostrou muito bem o potencial cultural que aqui existe e, portanto, deixar esse voto de congratulação. Queria também relembrar que a moção que o partido CDS aprovou na Assembleia Municipal de 28 de dezembro passado, que exortava este Executivo a encetar o processo de classificação da tauromaquia como património cultural e material nacional. E, portanto, essa moção foi aprovada com 22 votos a favor do Partido Chega, mas também de outros partidos, e era muito importante para o nosso município e até, quiçá, para todo o país, que essa moção tivesse consequência e que, de facto, este Executivo levasse para diante essa aprovação de património cultural e material nacional. Já que estamos a falar de cultura, gostava também de sugerir que fosse estabelecido um protocolo de cedência, de time-sharing, digamos assim, entre o Teatro Sá da Madeira e o Conservatório de Música de Santarém. O Conservatório de Música de Santarém foi instalado já em 2011, no Palácio de João Afonso, que está ali paredes meias com o Teatro Sá da Bandeira, e até tem acesso direto por um pátio comum. No entanto, existe pouca utilização. O acesso dos alunos e do conservatório ao Teatro Sá da Bandeira continua a ser praticamente nula. A atual programação do teatro, que obviamente a pertinência não cabe discutir aqui, tem sido destinada sobretudo a pequenos nichos culturais, que não queremos obviamente maltratar, mas o município tem que se lembrar de toda a população, das famílias, dos alunos que estudam no conservatório, e o teatro, a programação não deve ficar refém de pequenos grupos. Por isso, queríamos propor que fosse estabelecido um protocolo de cedência do espaço, com condições garantidas e definidas entre as partes, o Conservatório e a Câmara, para os ensaios e eventos da temporada anual do Conservatório de Música de Santarém. Tirando esta pequena introdução, queria abordar 4 temas que para mim parecem muito importantes serem falados aqui hoje.
Primeiro, em primeiro lugar, novamente falar acerca do PDM. Faça uma notícia que foi publicada no jornal O Mirante, eu tenho que vir reiterar que aquela declaração que eu falei de não haver PDM em Santarém implicava que não pudesse existir uma grande empresa local para se instalar uma grande empresa. Essa ideia, de facto, foi transmitida numa reunião de 3 de setembro do ano passado, no âmbito da campanha autárquica. Eu tenho testemunhas, se forem necessárias, e, portanto, essa conversa existiu e não foi agora, nesta última reunião, no âmbito da campanha. Irei falar nisso, porque, como sabe, eu perguntei isso e o Nersan respondeu, eu também irei falar nessa situação, mas sim, também... mas a resposta do Sr. Presidente da Nersan foi pensando que se estava a referir a esta última reunião, mas de facto não foi nesta última reunião, foi numa outra do dia 3 de setembro, e eu queria deixar aqui um recado ao Mirante, que o Mirante devia cumprir a deontologia jornalística e perguntar o contraditório antes de lançar notícias, antes de publicar notícias sobre qualquer partido, seja sobre o Chega, seja qualquer outro, mesmo sendo um órgão de comunicação social regional, está obrigado à deontologia jornalística e, portanto, de facto, já estamos todos habituados à imparcialidade costumeira do Mirante, mas eu queria deixar aqui este recado. Mas ainda acerca do PDM, a melhor prova de que o que eu digo e o que se diz é verdade é a realidade, e nós na realidade hoje não temos grandes empresas a virem para Santarém. O que temos é grandes empresas a ameaçarem sair de Santarém, como por exemplo, fez agora bem recentemente a Fravisel, que é a Fravisel Equipamentos Metalomecânicos S.A. Todos sabemos dos lamentos que vieram fazer à Câmara e até originou uma visita às instalações dessa empresa. Bom, o segundo assunto, este era o primeiro, o segundo assunto que eu queria trazer era, de facto, novamente o Tribunal de Contas e a não homologação, ou o chumbo, mais coloquialmente, às contas da gerência desta Câmara de 2017 e 2018. Isto não foi ainda comentado, também não foi noticiado pela comunicação regional, nem pelo Mirante, nem pelo outro, penso eu. Se foi, desconheço, mas penso que não. E gostava muito concretamente de saber quando é que vai ser dada uma reação oficial sobre esta não homologação e o que é que está a ser pensado fazer para que ultrapassar esta situação. Terceiro assunto é sobre o regimento de funcionamento destas reuniões, que, à partida, quero aqui declarar que não fui chamado nem fui ouvido para construir ou para fazer parte da construção deste regimento, que vem hoje à aprovação aqui na ordem do dia. Não sei se este regimento vai ser aprovado aqui nesta maioria absoluta dos oito vereadores contra mim, mas de facto foi o Partido Chega que levantou a voz em primeiro lugar, dizendo que esta reunião funcionava sem regimento desde a imposição legal de 2013, da lei de 75 de 2013. Eu tenho alguns contributos para dar, estive a ler atentamente juntamente com o meu partido, este regimento. Temos alguns contributos a dar e irei falar nisso depois quando for discutido esse ponto da ordem de trabalhos. Finalmente, Sr. Presidente, tenho aqui o ponto mais delicado para falar. Na última reunião de executivo, parece que todos os que estão aqui na nossa reunião acharam normal que em Santarém a Comeirense Construções receba ajustes diretos de uma empresa municipal e ao mesmo tempo construa a casa do presidente da outra empresa municipal. Mas de facto quem nos ouvia não tinha a mesma opinião, e tinha a mesma opinião que o Partido Chega, de que de facto isso talvez não seria ético. E enviou-nos também, uma dessas pessoas enviou-nos o que parece ser mais um elemento da triangulação dos donos disto tudo de Santarém, que se pode assim dizer. Então, a Câmara de Santarém, eu quero relembrar que aprovou a cedência ao Instituto Politécnico de Santarém de 4 blocos habitacionais na Rua de São Bento, portanto ali na Estrada Militar, para a instalação das residências universitárias para estudantes. Ora, segundo este protocolo, o município vai disponibilizar os imóveis ao Instituto Politécnico de Santarém. Ora, agora chegou ao meu conhecimento um contrato de serviços jurídicos no valor de 90 mil euros por ano para o escritório de advogados Mata, Tomé, Batista e Associados, cujo representante legal é realmente o Dr. Ramiro Matos.
Portanto, o reconduzido Presidente das Águas de Santarém e mandatário da candidatura do PSD às autárquicas, há menos de 5 meses atrás, vai agora também patrocinar juridicamente o Instituto Politécnico de Santarém, que recebe da Câmara um protocolo com imóveis. Bom, gostava de saber qual é a sua opinião e se de facto fica confortável com estas situações. Isto, alegadamente, é nitidamente uma porta giratória entre o serviço público, o instituto público e um escritório de advogados, e gostava de saber a sua opinião, se acha que realmente que isto se é tudo normal ou se há aqui se não lhe parece que há aqui algum conflito de interesses. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereadora Liliana Ramos. Boa tarde, Sr. Presidente. Em sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Também começo por felicitar, em particular, todos os elementos do nosso distrito, em particular do nosso concelho, que foram eleitos nas últimas eleições, e desejar uma boa sorte a todos e que trabalhem tanto em prol do nosso país como da nossa região, concelho especificamente. Em primeiro lugar, gostaria de saber qual é que é o ponto de situação do plano pormenor da Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede. Peço desculpa estar a levantar o problema novamente, mas pronto, já vai fazer um mês que nós visitamos a empresa e efetivamente é uma situação que nós temos que arranjar uma solução e temos que nos apressar. Em segundo, gostaria de saber qual é que era o ponto de situação de cada uma das obras que está a decorrer a nível da remoção e substituição do fibrocimento nas várias escolas que está a decorrer. E é tudo. Muito obrigado. Vereador Nuno Domingos. Peço desculpa, mas estava difícil ligar o som. Boa tarde a todas e a todos. Apenas duas notas, uma para cumprimentar os três elementos do Executivo que foram eleitos para a Assembleia da República, desejando, enfim, exprimindo votos de bom trabalho e que ele se possa refletir do contexto do nosso território mais próximo, do Distrito de Santarém, do Ribatejo, digamos assim. Uma segunda nota, para vos dar conta que no sábado 29 de janeiro participei em representação do Sr. Presidente num espetáculo promovido pela Escola Cantorum e pelo Conservatório de Música de Santarém, um concerto de Natal que já foi apresentado no fim do mês por razões que se prenderam com a pandemia, mas em que a Sé se encheu de pessoas para assistir a um magnífico tempo de música e poesia. E era só. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Nuno Domingos. Vereador Nuno Russo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas gostaria de congratular os recentes eleitos deputados da Assembleia da República pelo Distrito de Santarém, em particular os que são vereadores na Câmara Municipal de Santarém, especialmente a colega do Executivo Inês Barroso e o colega da bancada do PS, Manuel Afonso. Que todos eles possam agora não só defender a região e o distrito pelo qual foram eleitos, mas também puxar pelo nosso concelho e pela nossa cidade e promover Santarém em Lisboa junto das instâncias próprias, quer do Governo, quer do Parlamento, em todas as suas virtudes e potencialidades, por forma a ajudar Santarém a estar num lugar de eleição a nível nacional. Digo isto porque a capital do Ribatejo assim o merece, pois não somos apenas a capital do gótico, da gastronomia, da liberdade, da agricultura, sem antes sermos a capital de todos os calabitanos e de todos os municípios e fregueses que vivem, trabalham e visitam o Concelho de Santarém e que muito esperam do trabalho e das diligências dos seus representantes na capital do país, em Lisboa. Assim desejo as melhores felicidades e sucessos profissionais para esta nova e futura etapa, pois o sucesso dos nossos deputados parlamentares será certamente o sucesso de Santarém. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Diogo Gomes. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara, caros colegas vereadores, caros trabalhadores do município, comunicação social e a todos os municípios de Santarém. Não fazendo minhas as palavras do vereador Nuno Russo, queria também felicitar os três eleitos à Assembleia da República. Permite-me que haja aqui também uma alegria enorme
de 3 membros do Executivo Municipal da Câmara de Santarém tenham sido eleitos à Assembleia da República. Não vou ser egoísta de pedir tudo para a nossa cidade e o nosso concelho, pedir também para o distrito, porque também somos a capital do distrito, mas que faça um bom trabalho em prol de todas as pessoas desta área geográfica. Conheço a minha professora Inês Barroso há muito, muito tempo, é uma referência para mim, agradeço-lhe tudo o que aprendi com ela, e o engenheiro Manuel Afonso, amigo do meu pai, fui aluno na escola primária da esposa do Sr. Engenheiro Manuel Afonso, pessoa que tenho muita estima e respeito, e agora o recente colega vereador e agora deputado à Assembleia da República, o Dr. Pedro Frazão, no qual também deposito esperanças, porque para trabalhar pela terra e por nós, independentemente de qual seja a cor, queremos é que as coisas aconteçam. E tenho certo que o senhor vereador e deputado irá também pôr à frente, acima de qualquer interesse, Santarém, o distrito de Santarém e as pessoas de Santarém. Desejo-lhe um excelente mandato e contem comigo incondicionalmente por esta luta e pela nossa terra. Senhor Presidente, só mais uma nota. Dizer-lhe que no último fim de semana a vacinação das crianças no nosso centro de vacinação de Santarém, vacinámos 556 crianças. Após a vacina e antes tiveram direito a um momento de animação pelas nossas extraordinárias associações culturais do nosso concelho, no qual passo a agradecer a todas em geral. E, como costumamos dizer, Santarém protegido, ou Santarém o concelho protegido, com as pessoas mais vacinadas. Também no âmbito da juventude, dizer que amanhã, no âmbito do Centro de Internet Segura, vai haver um colóquio que é Tu Não És Tu Online, que no fundo tem que ver com a parte da liberdade digital. É um workshop, vai ser amanhã às 15 horas. Podem, através do site do município, clicar ou do nosso Facebook e podem aceder a este workshop. Também sei que vai ser falado, mas é com muito gosto aliás, é com grande alegria que vejo a grande diferença da capital do Ribatejo, que é Santarém, a capital do Touro, como nós afirmámos no sábado e como nos queremos afirmar, como o Sr. Presidente disse, palavras que me revejo totalmente. Santarém está para Portugal como Sevilha está para Espanha. E quando pensamos em touros ou em corridas de touros, pensamos em Santarém. E é só para dizer que temos uma associação de irmãos, de pessoas livres que querem fazer muito pela terra e pelas nossas tradições, obviamente com a anuência e com o espírito de visão progressista que o nosso provedor da Santa Casa da Misericórdia imprime. Queria dizer-vos a vós que é um orgulho ter estado convosco, excepto a vereadora Sofia e a vereadora Liliana, mas com todos vós foi um orgulho ter estado no sábado de manhã na nossa praça, que nós chamamos carinhosamente o Largo do Seminário da Santa Sé, ver aquele ambiente, sentir aquele pulsar, e ver que são mesmo pessoas de fibra da terra e que querem fazer acontecer. Por isso, deixem-me eu partilhar este orgulho e, acima de tudo, de ter partilhado este momento convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador João Leite. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, restantes elementos do Executivo Camarário. Começar, obviamente, por felicitar todos os eleitos na Assembleia da República, Pedro Frazão, Manuel Afonso, Inês Barroso. Permitam, sem desprimor dos outros dois, que este cumprimento especial seja a vereadora Inês Barroso, porque a conheço muito bem, sei todo o empenho que ela tem impresso em prol do Conselho ao longo dos últimos mais de 8 anos, e tenho a certeza que esse impulso, que essa determinação que todos nós conhecemos, vai se refletir na Assembleia da República, que tanto precisa de gente honesta, competente, determinada, e tenho a certeza que a Inês nos vai honrar, como todos os outros deputados, mas a Inês em particular, que é quem conhece melhor, nos vai honrar exatamente com estas características. Por isso, força, e tenho a certeza que Santarém sairá certamente reforçada, nesta que também é uma particularidade, um concelho que tem, e um executivo camarário, 3 vereadores, 3 deputados, aliás, e isso é um bom sinal também da nossa vitalidade e da nossa força. Sr. Presidente, antes de falar aqui dos pontos que gostaria de abordar, dar nota que o vereador Pedro Frazão, mais uma vez, dá um tiro ao lado, deu um exemplo exatamente oposto daquilo que tem sido
a realidade do Conselho, e tenho a certeza que o Sr. Presidente, tendo o pelour também do desenvolvimento económico, irá falar de alguns dados de empresas que ao longo dos últimos anos têm fixado e investido no nosso território, no nosso Conselho em particular, mas de facto o exemplo que deu é contrário àquilo que a imagem faliciosa que tenta passar. A Fravisel é um bom exemplo de investimento, de criação de postos de trabalho, de uma empresa que cresceu muito ao longo dos últimos anos e que vai crescer num investimento de 29 milhões de euros que pretende fazer através de uma parceria que está a desenvolver com diversas entidades públicas e privadas no nosso Conselho, irá expandir-se, será uma realidade e nós estamos a tramitar também para que essa realidade seja rápida e vai ser, com certeza, uma boa expansão a acontecer no nosso Conselho com impacto relevante a norte do nosso território. Depois dar nota também que relativamente à empreitada, julgo que foi a vereadora que perguntou, das coberturas das nossas escolas, das escolas do nosso Conselho, dizer que, de facto, já concluímos a intervenção na Escola de Dom João II, na Escola Mãe Ramires, e neste momento encontra-se em trabalho a realização da intervenção na Escola Alexandre Herculano, na Ginestal e também na Escola de Pernos, com um ritmo que não está compatível com o plano de trabalhos identificado e neste momento em vigor. A empresa alega dificuldade a nível de recursos humanos, este é o principal motivo, porque grande parte dos seus funcionários ficaram infectados também com a Covid-19, e esta tem sido a argumentação que a empresa tem introduzido ao longo das últimas 2 semanas, mas são empreitadas que estão em desenvolvimento, com um ritmo que disse que não é compatível com o plano de trabalhos, mas esperamos que esta situação possa ser revertida mediante agora os prazos que estão concluídos na questão do confinamento e que os funcionários possam voltar de novo ao trabalho. Como referi, concluímos uma intervenção que para a Câmara era importante, para o Pelour da Educação, para o Sr. Presidente, para todos nós, que era dar condições a esta escola. Já concluímos a intervenção na Dom João II, a intervenção também na Mãe Ramires e as 3 outras escolas que neste momento estão em desenvolvimento. Depois, Sr. Presidente, também de forma muito rápida, dar nota naquilo que foi de facto um grande momento para Santarém, para esta que é a capital do Ribatejo, onde o cavalo e o touro têm que ser decisivamente uma marca e já são uma marca do nosso território, e demos um sinal claro no sábado e a população em geral que de facto a festa brava faz parte do nosso concelho. Hoje somos, como disse o vereador Diogo Gomes, um grande destino, e o Sr. Presidente também referiu isso, um destino tauromáquico, e isso deve ser revelado e destacado por todos nós. Nós estamos, e dar nota disso mesmo a todo o Executivo Camarário, a preparar mais uma edição das Festas de São José, a celebração do nosso feriado municipal, que vai acontecer de 17 a 20 de março, e a Festa Brava, de facto, vai estar presente. A Câmara Municipal, desde a primeira hora, e o Sr. Presidente promoveu uma reunião também com vários elementos do Executivo, com a Associação Setor 9, que cumprimento também de uma forma calorosa, bem como também a associação que finalizou as suas funções Praça Maior. É uma associação importante para o nosso território, para a estratégia que a Câmara Municipal tem do ponto de vista turístico, de afirmar as nossas tradições, a nossa cultura, a cultura equestre, o touro e o cavalo, são importantes parceiros para nós desenvolvermos um conjunto de ações que também temos previstas do ponto de vista na área do turismo e de grandes eventos ao longo do ano 2022. Como disse, as festas de São José vão ser apresentadas ainda durante o final do mês de fevereiro e início do mês de março, um programa riquíssimo, onde, como referi, a cultura, as tradições do nosso concelho e do nosso território estarão presentes, e a Festa Brava, no dia 19, vai ter efetivamente uma marca presente. O município, não só para esta apresentação que vimos todos acontecer no sábado, foi um parceiro importante na sua realização e na organização do próprio evento, como também é um parceiro material e imaterial de apoio para a realização da Festa Brava e das 3 corridas que vão acontecer no Concelho em Santarém. Somos de uma forma determinada e empenhada e vamos continuar também a ser no futuro. Para terminar, relativamente ao PDM, dizer que eu, o vereador Nuno Russo, tal como referi na última reunião de Câmara, desenvolvemos algumas reuniões e queria dar conhecimento a todos, numa delas com os senhores presidentes de junta, onde debatemos efetivamente o ponto de situação da atual revisão do PDM e dizer que, de facto, continuamos determinados para que o ano 2022 possa ser o ano do término da revisão do PDM. Essa reunião com os senhores presidentes de junta foram todos em conjunto. Vamos, durante as próximas semanas, eu, o vereador Nuno Russo, realizar reuniões individuais e vamos começar pelos novos presidentes de junta, que estão a exercer funções pela primeira vez, para os envolver, para debater este tema, para que depois também dar nota que tivemos com o senhor presidente e o vereador Nuno Russo, uma reunião com a CCDR, onde definimos aqui um conjunto de metodologias de trabalho
para que daqui a um mês, 2 meses no máximo, possamos colocar o PDM em discussão pública, apelando assim à participação da comunidade em geral, das juntas de freguesia, de todos em geral, e dizer que a Câmara Municipal, de uma forma proativa, vai também disponibilizar apoio técnico às juntas de freguesia para que as diversas reclamações durante o período de discussão pública possam ser feitas de uma forma eficaz e eficiente. O objetivo é que depois desse período de discussão pública possamos elaborar um relatório esse final que será entregue também às entidades competentes para que alguns desejos e ambições de todos nós possam ver a ser incluídas nesta revisão do PDM e para que possamos, dessa forma, de uma vez por todas e no ano 2022, ver concluída a revisão do PDM. Eu e o vereador Nuno Russo estamos empenhadíssimos nesse processo. Obviamente, o Sr. Presidente também dá um tempo a esta parte também bastante envolvido e, portanto, essas reuniões estão a ser desenvolvidas com este objetivo claro que acabei de referir. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Obrigado. Vereadora Inês. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, quero felicitar, obviamente, os eleitos para a Assembleia da República, os senhores vereadores Manuel Afonso e Pedro Frazão, e, obviamente, felicitar o PS pelo resultado que teve nas eleições legislativas de 2022. Portanto, agradeço a todos vós os votos de que consiga fazer um bom mandato, agradeço a cada um de vós porque sei que se for necessário alguma coisa poderei contar convosco, continuaremos a ser uma equipa que tudo quer fazer por Santarém, Conselho e por Santarém, Distrito, para além daquilo que nos move a todos na Casa da Democracia, que é a Assembleia, que é o Parlamento, que nos move o nosso país. Portanto, a todos, muito obrigada. Eu hoje gostava de demorar mais um pouquinho de tempo, primeiro porque, na sequência também do que já fiz na reunião anterior, em que falei da Divisão de Informática e Modernização Administrativa, hoje gostaria de falar particularmente de duas divisões, a de Recursos Humanos e outra que não é divisão, é um Gabinete de Relações Públicas e de Comunicação, porque normalmente todas as outras divisões, todos os outros departamentos têm, por algum dos assuntos que está agendado para a reunião do Executivo, têm uma abordagem, têm uma referência ao seu trabalho. E estes normalmente não, e portanto gostaria de, nesta que é a minha última reunião de Executivo, desde que entrei no município, e já lá vão 253 reuniões de Executivo, creio que só falhei uma ou duas no máximo por estar de férias. Portanto, nesta última reunião do Executivo, gostaria de fazer esta referência. Portanto, começo pela Divisão de Recursos Humanos, dizer que é uma divisão que, obviamente, é transversal a todo o município, é uma divisão em que o trabalho que é desenvolvido, por vezes, não é notado, mas que se repercute não só ao nível do recrutamento, e estamos a falar de, nos últimos 3, 4 anos, termos recrutado em procedimentos concursais da mobilidade 142 trabalhadores, em termos no âmbito da formação profissional, desenvolvido 491 ações de formação que tiveram a participação tiveram mais de 800 participações, mais de 21 mil horas, quase 22 mil horas de realização. Portanto, também estas ações são monitorizadas e acompanhadas pela DRH, pela Divisão de Recursos Humanos. Também os contratos de emprego e inserção, neste último tempo que falei, foram 256 os trabalhadores que entraram por contratos de emprego e inserção, os anteriormente denominados POC, e é também nesta divisão que estão adscritos os serviços de higiene e segurança. Portanto, nós asseguramos pelo município de Santarém uma participação dos nossos trabalhadores em consultas, em acompanhamento médico e laboral de quase 2.000 consultas. Estamos a falar de funções no âmbito também do fardamento dos nossos assistentes operacionais, dos nossos trabalhadores, também os bombeiros, no âmbito da pandemia, de tudo o que foi a parte de aquisição de álcool gel, distribuição do mesmo, de concertação com empresas, de agilizar materiais de kits de isolamento. Toda esta área foi também desenvolvida pela DRH. Desenvolveram um novo sistema de relógio de ponto, desenvolveram documentos no âmbito da evolução de efetivos e do absentismo, revisão dos manuais de parentalidade, prestações sociais, faltas, licenças, CIADAP, primeiros socorros, guia de recursos humanos, manual de CIADAP para avaliadores,
é, portanto, um trabalho exaustivo para que tudo decorra da melhor forma dentro de um município em que o que se preconiza é que os nossos trabalhadores tenham todas as condições e, sobretudo, que tenham as realizações pessoais e profissionais que a sua nobre missão lhes é adstrita, digamos assim. De salientar também no âmbito do CIADAP, e aqui o agradecimento é extensivo a todos os dirigentes, que conseguiu-se no último mandato passar a quase 100% de toda a avaliação dos trabalhadores, quer no biênio 19-20, quer também na definição dos objetivos de 21-22, e, portanto, deixar este agradecimento, porque a DRH fez ações de formação a mais de 100 trabalhadores. No âmbito da modernização administrativa, disponibilizou uma aplicação para o sistema de avaliação do desempenho, otimizou, com a colaboração óbvia da informática e modernização administrativa, otimizou os serviços para funcionamento de tudo, até de procedimentos concursais, através de plataformas, não deixando nunca de trabalhar em prol de todos os trabalhadores do município. Portanto, dizer-vos que esta divisão, como eu dizia há pouco, é transversal, é abrangente, às vezes passa despercebido o trabalho que executam, mas eu gostaria de deixar aqui as felicitações e um agradecimento reconhecido a todos os técnicos, na pessoa do seu diretor, Dr. Hugo Costa, e da senhora chefe de divisão, doutora Ana Simas, a todos vós. Muito obrigada. No âmbito do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação, só para termos todos uma noção de alguns números. Portanto, nestes últimos 3 anos, o Gabinete realizou 1.292 notícias, 104 convites, 64 protocolos, produziram N imagens, nem conseguimos contabilizar quantas imagens foram produzidas por este Gabinete, pelas nossas técnicas. E, portanto, deixar também este agradecimento na pessoa do seu coordenador, do Dr. José João Gomes, e extensivo a todos os técnicos que neste Gabinete trabalham, deixar um agradecimento, fazendo votos de que possamos continuar a crescer todos juntos e a dar visibilidade àquilo que é o trabalho do Executivo Municipal e dos acontecimentos que vão decorrendo em Santarém, no Conselho, e que muito nos apraz registrar e dos quais ficamos, obviamente, todos muito orgulhosos. Agora, Sr. Presidente, dê-me licença que roube mais um bocadinho este período antes da ordem do dia e, se me dá licença, vou começar mesmo por si. Caro Presidente, é a última reunião, como dizia há pouco, e, portanto, neste fórum não posso deixar de lhe apresentar os meus agradecimentos pessoais e institucionais. Desde 2013, quando o Sr. Presidente me convidou, sentados numa mesa de uma pastelaria desta nossa cidade, que foi para mim uma enorme honra ter privado consigo ao longo destes mais de 8 anos. O Sr. Presidente foi sempre para mim uma referência, para além da amizade que nos une, como é óbvio, foi sempre uma referência e um professor naquela que é a defesa da causa pública, naquela que é aquele que é o modus operandi que eu acho que devemos ter quando assumimos estas funções, porque mais importante do que acontecerem obras, haver acontecimentos, atividades, mais importante é a proximidade, é a honestidade, é a gratidão e é a generosidade com que o Sr. Presidente tem abraçado esta função no nosso município e que tão bem me soube transmitir, e eu espero, obviamente, ter estado à altura do mesmo. Sr. Presidente, muito obrigada. Obrigada também pela confiança de, no último mandato e no início deste, ter sido vice-presidente deste município. Quero partilhar com todos um agradecimento profundo a todos os vereadores que foram passando pelos 3 executivos, e nomeadamente aqueles em que, tendo pelouros, permitam que os referencie. Nosso vereador João Leite, Diogo Gomes, Nuno Russo, Nuno Domingos, Nuno Serra, Jorge Rodrigues, Ricardo Rato, Cristina Casanova, Susana Pita Soares e Luís Farinha. Com todos eles formámos equipas, a todos eles muito obrigada, aprendi muito convosco e espero ter estado
também convosco sempre que pude ou que soube ou que tive, digamos, essa incumbência de trabalharmos em equipas conjuntas para além do Executivo, nas equipas do dia-a-dia, a todos vós. Muito, muito obrigada. Quero agradecer a todos os que me compreenderam e comigo colaboraram. Quero agradecer a todos, sem exceção, a todos os trabalhadores do município, porque, como sabem, estou ainda vereadora, mas estas funções que nós desempenhamos são ciclos da nossa vida e, portanto, que nós saibamos ser gratos a quem nos acompanhou, a quem nos compreendeu, a quem nos ajudou, a quem connosco formou famílias, em alguns casos, como é o da 10, por exemplo, a minha Divisão de Educação e Juventude, a minha 10, permitam-me este miminho, que é mais do que justo. Portanto, mas eu queria agradecer a todos. Porquê? Porque, felizmente, ao longo destes mais de 8 anos, tive o privilégio de abraçar alguns pelouros e, portanto, quero enumerá-los, mas que estes cumprimentos, que este reconhecimento que estou a fazer neste momento seja extensivo a todos. Peço aos senhores dirigentes que nos estão a acompanhar, diretores, chefes de divisão, que transmitam o meu muito obrigada. Portanto, nesta casa tive os pelouros da educação, proteção ambiental, informática e modernização administrativa, divisão de recursos humanos, gabinete de relações públicas e comunicação, associativismo, cultura, habitação pública, defesa do consumidor, bibliotecas, património cultural, arquivos, desporto, formação profissional, serviços de higiene e segurança, central de compras, canil e gatil, juventude, eventos e ainda acompanhei a Loja do Cidadão e fiz parte integrante do Conselho de Administração da Viver Santarém também durante alguns anos. Portanto, a todos os técnicos do município, em particular àqueles que mais diretamente estiveram ligados a mim, muito, muito obrigada. Gostava ainda de fazer uma referência à Dona Isabel Santos, a nossa assistente técnica, que ao longo de mais de 8 anos foi o meu braço direito, o meu braço esquerdo, a minha Isabel. A Isabel é uma pessoa de uma competência extrema, intocável, e que mais do que isso é uma uma pessoa fantástica, porque já me ouviram dizer várias vezes e não posso deixar de repetir. Nós vamos passando na vida por cargos, mais importante que tudo, mais importante que o trabalho que deixamos, que o trabalho que desempenhamos, é deixarmos nas outras pessoas uma marca de afeto e de gratidão e um reconhecimento pelas amizades que fomos conseguindo estabelecer durante os ciclos em que desempenhamos determinadas funções. A Dona Isabel foi sempre de uma lealdade e de uma competência ímpar e, portanto, muito obrigada, Isabelinha Santos. Deixar também um beijinho especial, um agradecimento a quem integrou o GAV enquanto esteve a trabalhar diretamente comigo. A doutora Isabel Paixão, a doutora Maria Manuel Durão, o doutor Emanuel Campos, meu querido amigo, o doutor Pedro Branco, o doutor Alfredo Amante, o doutor João Carvalho, a todos que trabalharam no GAV, muito, muito obrigada. Ao GAP e a todos os outros elementos do GAV, permitam que, na pessoa da doutora Catarina Maia, agradeça todo o empenho, toda a colaboração, toda a competência que me dedicaram e com que me honraram ao longo deste ciclo da minha vida. Queria deixar aqui também um agradecimento muito especial, porque já não vou seguramente integrar a próxima Assembleia Municipal e, portanto, Sr. Presidente, transmitir aos senhores deputados municipais o meu agradecimento, da mesma forma, e obviamente um abraço especial ao Dr. António Pinto Correia e também ao engenheiro Joaquim Neto, enquanto presidentes deste órgão do nosso município. Neles apresento o meu agradecimento a todos os senhores deputados com quem tive a honra de privar durante as sessões e do nosso dia-a-dia durante estes mais de 8 anos. Também não posso deixar de lhe pedir, Sr. Presidente, que possa transmitir de igual forma a todos os senhores presidentes de Junta de Freguesia um agradecimento muito sentido. Como sabem,
eu gosto muito da proximidade, de estar com as pessoas, e gosto muito das freguesias rurais. Claro que eu gosto muito da minha cidade, da minha freguesia, onde resido, mas a ruralidade e as freguesias e todas as freguesias me acolheram sempre com extrema afetividade e, portanto, deixar um agradecimento. Por último, também associações, clubes, entidades, instituições, escolas, a todos, é de forma até emocionada que digo muito obrigada. Permitam uma referência a doutora Helena Vieira, doutora Margarida da Franca, doutora Adélia Esteves, doutor Manuel Afonso e depois António Pina, na Ginestal Machado. Foi uma relação mais próxima com muitos conselhos gerais, como sabem, integrava os 4 conselhos gerais. E o que é que eu disse? Manuel Afonso. Manuel Lourenço. Manuel Lourenço, peço desculpa, foi um lapso meu. Obviamente era o Dr. Manuel Lourenço. E, portanto, a todos, muito obrigada. E agora, não menos importante, à doutora Carmen Antunes, desejo boa sorte. Eu sei que da vossa parte, boa sorte, bom trabalho, tudo de bom, porque eu sei que da vossa parte será seguramente um acolhimento que lhe vão fazer, que a vão receber de braços abertos, como me receberam a mim nesta casa, não só o Executivo, como todos os trabalhadores. E, portanto, tenho a certeza que ela, com a sua alegria, com a sua competência, com o seu profissionalismo, vai fazer com que o município de Santarém seja reforçado no Executivo e vai enaltecer o nosso Conselho no exercício das suas funções. Estou, obviamente, ao dispor de todos, não só da doutora Carmen Antunes, como de todos, para podermos ir continuando e trabalhando por Santarém. Por Santarém Conselho, por Santarém Distrito também. Peço que me entendam. Estou com alguma nostalgia, como é óbvio. Acho que quando chegamos ao fim de um ciclo, temos sempre, porque somos humanos, temos sempre um nó no coração, porque deixamos coisas boas, mas vamos abraçar outros desafios. E, portanto, estou em crer que compreenderão quando eu digo vou mesmo por Santarém. Vou por Santarém porque considero que era bom que o nosso distrito, o nosso concelho, voltasse a ter alguém de Santarém Concelho, e para que continuemos a trabalhar todos na Assembleia da República por Portugal, como é óbvio, mas também pelo território que amamos, que é o nosso distrito e o nosso concelho. Portanto, a todos vós, muito obrigada. Peço desculpa se de alguma forma não respondi às vossas expectativas em algum momento, mas saio com a certeza de que fiz o que pude, o que consegui, trabalhei com honestidade e vou-me embora de consciência tranquila, porque sei que o Executivo que está fará um excelente trabalho. Portanto, a todos vós, até já. Obrigada, Santarém. Bem-aja a todos. Muito obrigada, Santarém. Obrigado, Inês. Eu começo por outros pontos, depois terminei também com a Inês, aqui dentro das questões que foram colocadas, mas também tenho aqui alguns pontos para falar. Eu gostava de primeiro falar de um ponto que o vereador Pedro Frazão falou na última reunião, relativamente à questão do NERSAN, e que veio agora aqui dizer que tem algo a ver com uma reunião enquanto candidato autárquico, não enquanto candidato a deputado, que o Mirante, que o jornal... Eu só quero dizer uma coisa, e eu pedi para que esse e-mail fosse enviado também a todos os vereadores que têm assento na reunião de executivo, e pedi para transcreverem aquilo que o vereador disse na última reunião e perguntar à NERSAN se era verdade ou não. Eu quero dizer que o NERSAN respondeu se essas palavras foram desferidas pelo vereador Dr. Pedro Frazão, as mesmas não correspondem à verdade nem nos revemos em tais afirmações. São palavras do presidente do NERSAN, que disse que aquilo que o vereador Pedro Frazão aqui disse era mentira. Isto não é uma questão que diz respeito a nós, isto está escrito no e-mail, nós perguntámos, sei que órgãos de comunicação também me ligaram ao NERSAN, portanto, isto foi o que disse o presidente do NERSAN, que não se revia nas declarações e que, se foram aquelas, e eu pedi para transcreverem, não correspondiam à verdade.
Sobre a questão do PDM, também quero dizer uma coisa, o vereador João Leite já falou sobre essa matéria, o que estamos a fazer. Também faço aqui um desafio que fiz em campanha eleitoral ao vereador Manuel Afonso, que era deputado da Nação, o vereador Inês agora também lá vai estar, e o vereador Pedro Frazão vão lá estar, que é alterem a lei. Há situações que não dependem do município de Santarém, aquelas que dependem de nós fazemos e fazemos sempre a bem daquilo que é as necessidades das nossas empresas. Sobre esta matéria, queria dizer isto mesmo, portanto, o Presidente do NERSAN diz que aquilo que o vereador aqui disse é mentira e escreveu isso num e-mail que o vereador Pedro Frazão também tem conhecimento. É uma questão que terá que esclarecer com ele, não é connosco, portanto... Não foi nessa reunião, está a ver? Sr. Vereador, eu não interrompi, mais uma vez, o Sr. Vereador tem este mau hábito, quer dizer, vou ter que começar qualquer dia a cortar aqui a palavra, porque depois diz que isso não o farei, mas pronto. Comento outra matéria que eu gostava também aqui de falar, que acho que é importante, e também, o vereador Pedro Frazão aqui falou, o vereador Manuel Afonso também falaram, o vereador Manuel Afonso conversei com ele sobre esta matéria, tem a ver com aquilo que é o Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores. Tem uma ação contra o município, quer dizer que fomos notificados na sexta-feira sobre essa ação e que o município de Santarém ganhou a ação. Ganhámos a ação à semelhança do que outros municípios já tinham ganho. Portanto, aquilo que aconteceu, sobre algumas matérias, sendo mais para cá, sendo mais para lá, este sindicato tem posto várias ações contra vários municípios, tem-nas perdido todas. Portanto, já havia jurisprudência. Eu referi aqui nessa reunião que a decisão que o município de Santarém tomou foi após o conhecimento de pareceres da CCDR e de jurisprudência que tinha sido produzida, e, portanto, foi-nos dito que nós, nomeadamente eu, os recursos humanos e a vice-presidente, estávamos muito contra aquilo que era as pessoas e que não queríamos era pagar as horas, foi pago, mas é as horas. Portanto, vem-nos agora ao Tribunal dar razão. E eu quero aqui recordar uma coisa que eu acho que é importante o fazer. Atenção, que este sindicato não representa todos os bombeiros da nossa Corporação de Sapadores, só representa alguns. E alguns também candidatos, e se calhar aqui tem questões partidárias, porque se calhar um dos maiores reivindicadores desta ação foi candidato por um município, de um partido, um município aqui vizinho. E, portanto, essas situações depois também são fáceis de ver. E foi dito, e foi escrito muitas coisas nas redes sociais, que o município não pagava. Eu quero dizer é que o município já paga tudo aquilo que deve, os bombeiros já recebem um suplemento por disponibilidade do serviço e o que queriam era 28 horas, independentemente de trabalharem, não trabalharem, queriam que essas 28 horas fossem pagas juntamente com o subsídio de férias, subsídio de Natal, mesmo não trabalhando, teriam sempre que receber. E, portanto, isto não foi aceito. O parecer da CCDR é perentório e definiu claramente que em nenhuma das situações mencionadas há enquadramento legal para o fazer. E há uma outra coisa que eu também gostava de dizer, é que depois nas redes sociais, dizendo muita coisa sobre o Sr. Presidente da Câmara e sobre os serviços da Câmara que não querem, e sobre o Comandante dos Bombeiros também, que não querem estar junto dos seus bombeiros, eu só quero dizer é que nenhuma ação ainda hoje foi ganha pelo sindicato contra o município de Santarém. E, portanto, fizeram aqui grandes embadeiramentos em arco sobre situações e, portanto, as questões é que há sempre um ganho para o município de Santarém. E isso eu gostava que fosse aqui dito nesta reunião de executivo, porque foi-me questionado em reunião de executivo esta matéria, eu tinha que esclarecer muito claramente. E, portanto, isto é passível de o Sindicato Nacional dos Bombeiros recorrer, poderá recorrer, mas continuo a dizer aquilo que já disse noutras vezes que fui questionado sobre esta matéria. Isto é os pareceres onde está a IGF, onde está a DGAL, porque eu acho graça a algumas entidades, nomeadamente alguns vereadores, dizerem-nos que temos que cumprir coisas da IGF e coisas da DGAL, mas depois quando nós as temos que cumprir por um lado não lhes dá jeito, já não vale a pena cumprir, nós é que estamos mal. Quando há alguma dúvida já estamos nós mal. Portanto, estamos sempre mal, independentemente dos entendimentos que nós tivemos e trabalhamos com os nossos serviços e com todos aqueles que temos de trabalhar. Portanto, só queria dar aqui esta nota. O município de Santarém teve uma decisão favorável relativamente ao Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores e o município de Santarém, enquanto Ricardo Gonçalves e o seu executivo e os seus acordos partidários com quem quer que seja, estiver à frente dos destinos municipais de Santarém,
a proteção civil será sempre um dos nossos pilares. Nunca iremos desistir deles. Apesar de haver aqui algumas pessoas que se querem desviar desse caminho, e alguns são funcionários do município, não tem problema nenhum em apontar esse dedo, e alguns por questões partidárias, porque concorreram, podem concorrer pelo partido que quiserem, mas depois basta fazer essas ligações, a quererem desvirtuar aquilo que é feito ao nível da proteção civil. Somos reconhecidos nacionalmente pelo investimento que fazemos na proteção civil. E eu nunca vou desviar disso e tenho muito orgulho que o Ricardo Gonçalves, presidente, que está presidente com os seus vereadores e com os seus diversos comandantes e com as associações humanitárias de bombeiros do Conselho, sempre o temos feito e nunca nos vamos desviar desse caminho. Esta era duas das situações que queria referir. Depois há uma que também tenho que falar, que é a questão obviamente da apresentação por aquilo que foi o setor 9 que apresentou, que eu quero dizer que não será o setor 9, será o setor 10, 11, 12, 13, iremos ser aqui o grande palco, aquela analogia que fiz de nós sermos a Sevilha de Portugal, não tenho dúvidas nenhumas que o conseguiremos ser e com a ajuda de todos iremos trabalhar para que assim seja. A moção que o vereador Pedro Frazão aqui pergunta do CDS, estamos a tratar para isso seja, já antes desta moção estávamos a trabalhar isto com algumas entidades, mesmo a nível da Associação dos Municípios com Atividade Taurina, já tínhamos trabalhado algumas coisas nesta matéria e vamos continuar a falar. Sobre a questão que pergunta, sobre a questão do Teatro Sá da Madeira, são questões que temos que analisar, mas também lhe quero dizer aqui uma coisa que fique claro. Quando diz que na cultura só trabalhamos para nichos de cultura, tentamos ser abrangentes. Eu essas questões da cultura ser mais para uns ou para outros, o vereador pareceu-me que disse essa questão de termos tido nicho, não foi o que eu pelo menos tirei aqui essa nota, que ficámos nesse trabalho, estamos a trabalhar, e também quero dar aqui os parabéns ao setor da cultura e à apresentação que fizemos para este trimestre. Aqui o vereador, no domingo, na passada quinta-feira, fizemos a apresentação, tivemos aos nossos agentes culturais, estão motivados, neste orçamento aumentámos as verbas para a cultura e continuaremos a trabalhar junto de todos e para todos. Sobre a questão do Tribunal de Contas, como disse, é uma situação que não é nova neste assunto, já tivemos outras matérias, estamos com o nosso Departamento de Administração de Finanças a trabalhar para responder. Algumas situações já estão ultrapassadas, outras não nos parecem que esteja de acordo com aquilo que o Tribunal de Contas nos refere. Temos uma questão efetivamente nos preocupa, que estamos a trabalhar nelas, tem a ver com a Escola Prática de Cavalaria, que efetivamente devemos, achamos que não foi o melhor negócio para Santarém, tentamos renegociar, não sabemos se conseguimos, mas estamos a trabalhar nesse aspecto. Sobre a questão do regimento que o vereador Pedro Frazão falou, é um regimento, acho que está muito claro o que lá está, não tem toda a legitimidade para poder não concordar com alguma das situações, foi visto entre aqueles que têm pelouros, mas também não há aqui nada de transcendente sobre aquele. Sobre outra situação que falo, comentar a questão do IPS, do Dr. Ramiro, porque o Dr. Ramiro está pro bono nas águas de Santarém, não recebe nada de essa matéria. E depois pensar que, e isto não é uma matéria que diga respeito os contratos ou as avanças que o Dr. Ramiro possa ter fora daquilo que é a sua vida, portanto, a tê-los todos e quanto mais tiver, tanto ele como o Dr. Pedro Frazão, enquanto veterinário, ter os clientes que tiver. Isso não diz respeito ao município de Santarém. É uma coisa agora que eu acho que é um bocadinho entrar na questão da difamação. Muitas vezes bate-se com a mão no peito e depois quer-se fazer isso. Agora, pensar que nós cedemos para residências de estudantes o nosso EPC por alguma relação, isto é não conhecer Santarém, não conhecer as pessoas, não conhecer a cidade, é um disparate, é uma tonteria mesmo dizer isso. Pensar que cedemos, olha, falo também com o IPS e falo com outras entidades, pensar que aquilo que trouxemos aqui à última reunião de executivo, um arrendamento, olha, falo com o professor Azevedo, falo com o professor Moutão, falo com a Associação Académica de Santarém, depois percebe as coisas, a razão que elas têm aos anos que vêm ser maturadas. Queria falar aqui isto tudo pela questão da difamação e tudo isso, olha, há outros tipos de princípios, eu acho que nós também temos que surgir por princípios, estar sucessivamente, eu penso que aquilo que o Chega está a fazer, nomeadamente com este tipo de situações, olha, eu não me revejo nisso, a semana passada era que uma situação era outra, que era outra, olha, eu acho que deve rever, deve saber as coisas, visto sempre aqui todas as semanas, tentar difamar as pessoas, eu acho irá ter depois, com a tranquilidade que respondemos, também irá ter a tranquilidade dos factos contra si. E saber, relativamente à questão que aquilo que a pessoa que faz isso, eu por acaso também recebi hoje de manhã,
esse e-mail que está aí a referir dessas situações. Recebi isso, é sobre 2 pessoas de Santarém, que conheço as duas, sobre duas matérias diferentes e com as quais são alheias ao município de Santarém, mas também conheço a pessoa que envia esses e-mails, foi a pessoa que foi vereador nesta casa, a pessoa que, se bem nos lembrarmos, os problemas que aqui arranjou, nomeadamente, pelo menos o que eu pude ler na altura, porque ao Presidente da Câmara de então, havia aqui sempre discussões nas reuniões de executivo, mas, portanto, e agora essas questões de tentar fazer ligações de coisas que não existem, portanto, eu acho que isso não passa de dados difamatórios, mas, portanto, as ações ficam com quem as pratica. Sobre a questão do plano diretor municipal, que a vereadora Liliana questionou, queria dizer que os vereadores João Leite e o vereador Nuno Russo vão trabalhar nessa matéria, que algumas questões depois também terão que passar pela questão do urbanismo, o vereador Diogo Gomes. Eu próprio estive na reunião com as juntas de freguesia, está-se a trabalhar nisso, mas como eu disse, há situações que nós podemos ir, já falámos com o CCDR, olha, mas que hoje, tendo aqui três futuros deputados nesta Assembleia da República, que eles também possam rever algumas matérias ao nível do ordenamento do território, porque algumas das coisas que estão aqui a ser ditas, se não forem alterações legislativas, não se fazem, porque nós temos que cumprir a lei dos solos e cumprir essas leis, muitas vezes, é aquilo que não podemos ultrapassar depois, mas que quem não os conhece pode dizer que nós é que não queremos fazer, mas nós esbarramos na lei um bocadinho à semelhança daquilo que falei ainda há pouco dos bombeiros sapadores. Ao vereador Nuno Russo, o vereador Nuno Domingos falou na questão da escola cantora, eu não pude estar presente, tinha outro compromisso, mas salutar essa participação muito importante e também, mais uma vez, dar os parabéns pela apresentação daquilo que foi a programação cultural. O vereador Nuno Russo foi comentar a questão dos 13 eleitos. E o vereador Diogo Gomes também falou relativamente à questão dos nossos 3 eleitos. O vereador João Leite falou a questão do fibrocimento e das festas de São José, do Plano Municipal, que também já aqui falei. E por fim, tenho aqui a dar aqui um beijo muito grande à minha querida amiga e colega de caminhada de há mais de 8 anos, o meu braço direito aqui no município, no Executivo, durante todos estes anos, com tudo aquilo que de bom nos correu, que foi mais, hoje olhando, foi muito mais aquilo de bom que nos aconteceu do que aquilo que não correu menos bem. Efetivamente, temos que nos orgulhar do trabalho que fizemos. Muito, muito obrigado, Inês. Que fica aqui claro para todos, a nossa proximidade a todas as pessoas, aquilo que sempre fizemos, aquilo que nos pautamos, leva-nos a ter aquilo que é um pouco o sentido de cumprir, porque estivemos sempre próximo das pessoas, estiveste sempre próxima das pessoas e resolveste muitas situações. E aquilo que eu tenho dito a muitas das pessoas que me falam é que efetivamente é importante, nós temos voz na nossa Assembleia da República, pessoas que efetivamente conheçam o distrito, pessoas que sejam de cá, que se preocupam, pessoas que não se queiram promover à conta de Santarém e pessoas que queiram estar com uma entrega total ao nosso concelho, ao nosso distrito e ao nosso país. Isso é importantíssimo e há vereadores que têm há deputados que vão ter essa postura, há outros que não vão ter essa postura e depois o conhecimento daquilo que são os nossos problemas e as nossas mais-valias será muito importante. Como eu tenho dito, perdemos uma grande vereadora, mas o país ganha uma grande deputada e, portanto, saímos um bocadinho a perder, mas o país sairá um bocadinho a ganhar. Mas depois também vem a nossa querida amiga Carmen, e a Carmen daqui a um tempo também estará com aquela dinamismo que nós lhe conhecemos e com a entrega e com a capacidade de trabalho e vai fazer de Santarém cada vez um conselho também ajudar este executivo a que tenhamos a capacidade de nos abalançarmos sempre mais para a frente na perspectiva de um conselho cada vez com mais futuro. Muito obrigado. Muito bem. Passando então ao ponto 1, ponto 2 foi retirado. Posso só dar uma nota, Sr. Presidente? Desculpe. Rapidamente, sim. Sim, muito obrigado. É só para dar um esclarecimento ao Sr. Presidente, essa coisa dos que são de cá, os que não são de cá, veja lá se não acusam de xenofobia, como fazem no meu partido, essa coisa de estar a dizer os que são de cá e os que não são de cá, já lhe fica um bocado mal. Relativamente aos nichos de... Só que uma coisa que é o seguinte, eu não falei
de si em concreto, também não estou a referir a si, eu falei dos Pois, vereadores. como eu já estou habituado, como eu já estou habituado a que diga sempre isso de mim, achei que era para mim, portanto estou-lhe a responder. De todo modo, se não era para mim, ainda bem, mas veja lá que essa conversa dos que são de cá e os que não são de cá, depois vão acusá-lo de xenofobia regional ou uma coisa assim do género. Em relação aos nichos da cultura, os nichos da cultura que eu me referi era especificamente à programação do Teatro Sá da Bandeira e não à ação cultural por completo da Câmara, não do patrocínio da Câmara de todas as ações culturais, isso obviamente que não. Tenho até a ideia que a Câmara Municipal de Santarém tem uma programação cultural bastante eclética e, portanto, não era toda essa a mensagem que eu queria fazer passar, e se foi, peço desculpa. Relativamente aos bombeiros sapadores, bom, os processos continuam na sua tramitação. De facto, também chamei a atenção nessa intervenção que eu fiz nessa reunião de Câmara sobre o cumprimento do regulamento, nomeadamente sobre o cabimento do mapa de pessoal, que está muito deficitário na corporação dos bombeiros, na efetivação, sim, desculpe, mas está, eu posso ir buscar, mas existem lá até várias categorias de bombeiros que não estão, com o mapa de pessoal não está preenchida. E também sobre os mapas de horas, os turnos que são feitos e o número de pessoal que tem que existir para operar cada máquina, cada viatura que existe nos bombeiros. Relativamente depois, finalmente, à difamação. Eu não difamei ninguém, eu fiz uma pergunta, trouxe um contrato que me enviaram para perguntar se o Sr. Presidente estava confortável com essa porta giratória. Pronto, o Sr. Presidente respondeu que está confortável e que está tudo bem, não há problema nenhum. Agradeço o esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui responder outra coisa que é o seguinte. O que eu disse, e isso afirma e aplica-se a si, os do Distrito conhecem muito melhor e de Santarém conhecem muito melhor os problemas e as suas mais-valias que os que são de fora. Isso afirma e aplica-se a si, sem dúvida nenhuma, que não conhece, e basta ver também as suas intervenções nesta reunião de Executivo e na Assembleia Municipal, muitas vezes nem sabe o nome dos locais, atrapalha-se nos nomes, diz nomes que são completamente diferentes. Também está a questão dos bombeiros, a dizer, efetivamente, estamos a contratar mais bombeiros e também as nossas associações humanitárias estão a concorrer para mais uma terceira EIP, que será importante relativamente a esta matéria. Sobre a questão das portas giratórias, só o termo portas giratória já está a entrar na questão da difamação. Como eu disse, não temos nada a ver com essa situação, mas o senhor insiste relativamente a essas matérias, se inclusive o Dr. Ramiro irá recorrer aos tribunais por este tipo de e-mail que recebemos hoje, como estou a dizer, recebi hoje o e-mail de manhã, e portanto, mas isso não é questão de estar confortável, é questão da difamação, mas isso é habitual naquilo que vai ser a política nacional nos próximos anos, e teremos que nos habituar a essa matéria. Sobre a questão do nicho do Teatro Sá da Bandeira, eu também gostava de dizer que não me revejo também nessa afirmação, porque o Teatro Sá da Bandeira está disponível para todas as entidades e tem havido lá espetáculos da mais ampla tipo de espetáculos, e portanto não me revejo nessa situação. Fernando Domingos pediu a palavra. Sim, Sr. Presidente, é muito rápido, é só porque me esqueci, mas gostava muito de convidar naturalmente os senhores vereadores todos para o próximo espetáculo com a Luísa Sobral no próximo sábado à noite. Era só isto. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Ponto 1, proposta de utilização de espaço canal de servidão a desclassificar novo PDM relativo ao licenciamento de obras de reabilitação, reconstrução do edifício para apoio da atividade industrial na rua Armando Mareques, número 3, Valdágua, na freguesia de Alcanedo, deste município, em nome da Olitrem Indústria de Refrigeração SA, processo 01 2020-134. Portanto, proposta de meter à consideração do Executivo Municipal. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, sendo outro retirado, de José Fernando Vieira dos Santos, apresentante de viabilidade de construção de moradia unifamiliar em Casal do Vargas, Valdestacas, na União de Freguesias da cidade de Santarém deste município, processo P número 08-2021-24, proposta a submeter à Conselho Municipal. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
de VPLS Construção Imobiliária, apresentando previsibilidade de execução de uma estrutura residencial, pessoas idosas com capacidade para 60 utentes, ERPI, sítio na Rua da Amoreira, União de Freguesia da cidade de Santarém deste município, processo número 08-2021-43, proposta de submeter à consideração do Conselho Municipal. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto aqui é uma ratificação, o ponto 5 de Ana Carolina Bento de Matos, apresentando pedido de informação sobre o exercício de direito de preferência referente à fração destinada à habitação designada por terceiro andar, direito de fração H, pelo valor de 84 mil euros, localizado na Praceta, professor Dr. Francisco Luz Rebelo Gonçalves, 13, não de freguesia da cidade de Santarém deste município. Isto é uma ratificação. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Isto é pelo não exercício do direito de preferência. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Desculpa. Ponto 6, apoio às freguesias do nosso Conselho. Desculpa, só aqui a trocar a agenda. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra nesta informação é só recomendar a freguesia de Alcanedo, empregado de infraestruturas para uma habitação social, que se bem se recordam, tivemos uma revisão orçamental sobre esta matéria há algum tempo atrás. A vereadora Liliana, faça favor. Obrigada. Eu aqui gostaria de saber se há mais situações identificadas, idênticas a estas, em outras freguesias rurais do concelho e, consequentemente, se existem identificadas, se a Câmara irá também continuar a comparticipar este tipo de infraestruturas nas freguesias. Vereadora Liliana, dizer que o município de Santarém também tem estas matérias e algumas das vezes corre ao arrendamento para colocar algumas das famílias que estão mais necessitadas, neste caso optou-se por outra matéria, porque era a colocação de uma casa pré-fabricada. E aqui a Junta de Freguesia depois fez a ajuda destas ligações, que é o que aqui está plasmado. E dizer também que dentro daquilo que é o nosso plano local de habitação, também vamos dar respostas até 2026, com os tais cerca de 22 milhões de euros que temos no nosso plano local de habitação, que eu não sei se já pelo menos tornei aqui público, já assinámos a semana passada esse plano local de habitação. Relembro que deliberámos em abril de 2021 e demorou aqui dentro do IRU algum tempo, mas felizmente já está assinado desde a semana passada, portanto, para vir corrigir todas essas situações e, claro, com as devidas atualizações que temos feito. Eu recordo, este foi um assunto que até foi bastante falado nas últimas reuniões de executivo, portanto, e fomos ultrapassando, como ultrapassamos noutras juntas de freguesia, caso a caso, estudando com o nosso SAAS, com a nossa ação social, e depois vamos arranjando soluções, mas, como eu disse, as grandes respostas vêm com o plano local de habitação, não só com a recuperação de mais de 200 casas, mas também com a construção de mais 100 casas de habitação social. Agora chama-se habitação pública, não habitação social. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 7 é uma proposta de declaração de interesse para a comunidade e economia local. Isto tem a ver com candidaturas que 3 juntas de freguesias fizeram à Proder, no âmbito de um aviso de candidatura que tem a ver com a renovação de aldeias. A Junta de Freguesia do Orneio das Melhariças tem o projeto Rota das Fontes e do Fontanário e Rota do Ciclo do Pão, que visa a criação de 2 rotas pedestres e um espaço museológico e um foro comunitário. A outra é a União de Freguesias de Casebre e Vaqueiros, tem o projeto Rotas e Trilhos de Casebre e Vaqueiros, que visa a criação de 3 percursos pedestres, bem como o melhoramento do património existente, criando a Rota das Fontes de Casebre e a Rota dos Templários e o Trilho dos Moleiros em Vaqueiros. E por último, temos a União de Freguesias da Sete, da Zoia de Baixo e Póvoa de Santarém, projeto Rota das Fontes da União de Freguesias da Sete, da Zoia de Baixo e Santarém, que visa promover o património natural e cultural da região, contribuindo para a valorização do território a nível cultural e turístico. Portanto, nós com esta declaração de interesse, estamos também a valorizar estas candidaturas que estas 3 juntas de freguesia e uniões de freguesia, uma junta de freguesia e 2 uniões de freguesia, estão a fazer para a valorização do seu património e também para aquilo que é poderem concorrer a este aviso da APRODER. Algum dos vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 8 tem a ver com a campanha de Natal. Isto é uma ratificação, já entregámos às entidades
que foram mais votadas, das IPSS que foram mais votadas na nossa campanha de Natal, que era Natal Compre Local, se bem se recordam, uma parte dessas verbas era destinadas a apoio a IPSS, e, portanto, as pessoas, os nossos municípios que concorriam, que compraram os vouchers, peço desculpa, podiam votar em 3 IPSS para terem a possibilidade que essas entidades pudessem receber 1/3 de 10 mil euros. E, portanto, estão aqui as entidades que foram contempladas e, portanto, referir isso mesmo, que temos muito orgulho em poder também ajudar estas nossas IPSS. Alguns senhores da da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 9 é a proposta de regimento da Câmara Municipal de Santarém. Penso também, é claro, relativamente àquilo que era. O vereador Frazão já falou desta matéria, portanto, isto está relativamente àquilo que nós temos vindo a falar. Ficamos com a nossa dia de reunião às segundas-feiras, portanto, eu recordo também que é importante ter essa matéria porque temos mais dias para analisar toda a documentação e também recordo uma coisa que falámos há algum tempo, que felizmente aqui em Santarém todas as reuniões de executivo são públicas, não há reuniões privadas, as coisas são completamente transparentes desse aspecto e não acho que há nada a referir sobre esta matéria. Alguns senhores da palavra? Sim, Sr. Presidente, eu queria usar, por favor. Por favor. Então, como eu não fui chamado não fui chamado ao meu contributo para este regimento, eu tinha aqui várias propostas para dar este regimento, nomeadamente nas alíneas do artigo 2, na substituição das alíneas 3 e 4 da alínea 5 do artigo 4º, no artigo 5º, ordem do dia, nas alíneas 3 e 4 do artigo 7º, período das reuniões, inserção das alíneas 4 e 5 no artigo 8º, período antes da ordem do dia, inserção das alíneas no artigo 9, período de ordem do dia. Não sei se querem que eu leia os meus contributos ou se posso... É que são bastante longos. Não sei se querem que remeta por mail, é porque como eu não tenho outra maneira de fazer esta... Vereador, se quiser, podemos fazer uma coisa. Se o vereador quiser, pode-nos enviar por e-mail e nós retiramos o ponto e vem na próxima reunião. Nós analisaremos, se tiver sentido, aceitaremos. Se achar que não teremos sentido para nós, não aceitamos. Penso que poderá ser essa metodologia. Portanto, como tínhamos enviado já o primeiro draft ao seu vereador, portanto, há uma priori, pensei que o seu vereador, mas pronto, tudo bem. Se quiserem enviar-nos, nós retiro o ponto e por nós, os colegas, pensam só que oporão a isso e nós aceitamos. Portanto, em vez de estarmos aqui a discutir ponto a ponto e podemos aligerar isso e aqui os serviços também terão que verificar, porque algumas das coisas que aqui estão decorrem da lei, não é de entendimento nosso, portanto, e eu também não quero estar aqui a dizer sim ou não, e depois haver aqui alguma questão jurídica, como eu não sou jurista, sei que o seu vereador também não é jurista e podemos estar aqui com alguma questão que ultrapasse o nosso espectro de competências e depois acho que não será bom para nenhuma das entidades. Sim, no entanto, estes contributos não foram feitos só por mim, pelas pessoas que elaboraram estes contributos também estavam juristas, mas sim, eu penso que essa metodologia, por mim, está aceita. Nós podemos fazer isso e o seu vereador envia-nos isso para não fique aqui também nenhuma celeuma sobre esta matéria, envia-nos, portanto, nós iremos verificar, se tiver cabimento para nós entrará, se não tiver, não entrará. Portanto, retira-se este do ponto 9 e virá na próxima reunião de executivo. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Presidente, peço desculpa. Vereadora Sofia. Sim, boa tarde, em primeiro lugar, boa tarde e cumprimento todos na pessoa do Sr. Presidente. Eu também, em relação a este ponto, gostaria só de dar uma nota em relação ao artigo 5º, quanto ao prazo para facultar a documentação, toda a documentação aos vereadores. Sim. Aliás, isto já tem sido uma coisa que tem vindo noutras reuniões de Câmara, por causa do prazo, pelo menos 2 dias úteis. Eu penso que, se possível, ficar pelo menos 3 dias é fundamental para a apreciação de toda a documentação, com o rigor que merece, serem os 3 dias úteis.
A documentação, em regra, chega-nos depois das 16 horas de quinta-feira e, Sr. Presidente, em relação a muitos pontos, é muito difícil e, sobretudo, para os vereadores da oposição, que obviamente todos nós trabalhamos e é complicado muitas vezes chegar a documentação tão tarde às nossas mãos. E era essa a proposta que fazia e em nome do PS, aliás, que temos estado a lutar por ela já no anterior mandato. E é só, Sr. Presidente. Senhora Vereadora, eu posso dizer isto com toda a sinceridade e que do tempo que nos conhece sabem que assim, nós enviamos, e eu também quero fazer esta ressalva, nós já fazemos as reuniões à segunda-feira, precisamente para que haja um acréscimo de 2 dias relativamente aos dias úteis. Portanto, que fique claro isto. Podíamos ter sugerido outros dias, eu quero dizer, desde que estou como Presidente, e sei que já há muitos anos, desde que estou eleito, foi sempre à segunda-feira. No passado, eu recordo-me, era às quintas-feiras e depois alterou-se para as segundas-feiras para dar esses 2 dias de acréscimo. Claro que as pessoas, não é, os senhores vereadores que não são eleitos e não têm tempo inteiro, não têm a obrigação de ao fim de semana também estarem a despender tempo das suas famílias para o fazerem, se não quiserem. Portanto, os 2 dias úteis temos cumprido. Agora, eu sou sincero convosco e nós temos aqui tramitação interna, que as coisas têm que nos chegar atempadamente para ser agendado. Mas sempre ou acontece alguma coisa com os senhores vereadores, com o gabinete dos senhores vereadores, ou muitas vezes com os serviços, que muitas vezes não conseguimos chegar logo nos dias que nós queremos e por isso tentamos cumprir agora os 2 dias, as 48 horas, cumprimos, não são 48, são 46, mas se acrescentarmos os 2 dias, fazemos. E aquilo que eu digo também, muitas vezes, se calhar, na maioria dos municípios, as reuniões são à quarta, quinta, terça, que é para se entregar os documentos à segunda e terem 2 dias, e nós cá temos sempre o fim de semana e não abdicámos disso, e bem se recordam, na primeira reunião, quando falámos, nós dissemos que primeiro seria importante a segunda-feira, por algumas questões, alguns vereadores terem outro tipo de situações e a segunda-feira ser o dia mais disponível para isso mesmo, mas também, eu também o referi por questão de poderem termos mais dias para apreciar isso, mas, portanto, vamos verificar essa situação, não teremos problemas nenhum em o fazer. Agora, poderá causar aqui alguns constrangimentos internos essa matéria, tentámos mais dias, mas recordo que há mais 2 dias de acréscimo dessa matéria. Mas vamos estar retirado, iremos analisar sem problema nenhum. Muito obrigado. Se possível, como é óbvio. Muito obrigado, senhores vereadores. Proposta número 10, alteração do valor de fundo da Caixa de Refeitório respectivo e alteração do responsável. Alguns dos vereadores que dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Eu abstenho, Sr. Presidente. A abstenção. Ponto 10. O ponto 11. O ponto 11 tem a ver com a transferência financeira ao alto da execução do contrato administrativo da delegação de competências, tem a ver com uma obra na Ajuda de Freisa da Póvoa da Isenta, com a reabilitação da rua Júlia Silva Delgado. Alguns dos senhores que quer usar da palavra. Vendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu abstenho também, Sr. Presidente. Uma abstenção do partido Chega. Ponto 12. Revogação do contrato interadministrativo estivo de delegação de competência do município de Santarém e Freisa de Alcanhões, obra construção de passeios em Alcanhões. Portanto, dizer que neste mandato, tanto o ponto 12, 13 e 14, ou seja, com alteração dos executivos das juntas de freguesia, estas verbas estão disponíveis nas GOPs das juntas de freguesia. Estes executivos, e isto está dentro da legitimidade que lhes está conferida pelo poder de terem sido eleitos recentemente, acham mais importante outras obras do que estas que aqui estão plasmadas, ou obras de outra índole. Portanto, isto nós sabemos que há muitas situações que são necessárias de fazer, há executivos que têm uma prioridade com outras com outras, e, portanto, é legítimo aquilo que estamos aqui a fazer. Portanto, isto é uma revogação dos contratos administrativos para estas obras, portanto, para que depois estas verbas sejam alocadas a outras obras, ou às mesmas obras, mas com outra envolvência, com outra tramitação do ponto de vista do local onde elas são feitas. Portanto, ponto 12 tem a ver com a revogação do contrato interadministrativo específico de delegação de competência do município de Santarém e a freguesia de Alcanhões, que era para a construção de passeios. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade
pelo Executivo. O ponto 13, revogação do contrato interadministrativo específico de delegação de competências celebrado entre o município de Santarém e a União de Freguesias da cidade de Santarém, obra de qualificação e iniciação da Estrada das Manteigas, caminho municipal 1366. Algum dos senhores vereadores será da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 14, revogação do contrato interadministrativo específico de delegação de competência entre o município de Santarém e a União de Freguesias da cidade de Santarém, arruamentos diversos, beneficiação, qualificação de pontões na Estrada das Manteigas, caminho municipal 1366, isto agora é a outra, que dá para a Estrada da Calçadinha. Os vereadores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15 tem a ver com assistência de sala à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, isto é da delegação de Santarém, isto foi tramitado ao nível daquilo que é o ploro da ação social e também do ploro do património. Alguns dos senhores vereadores que dado a palavra, eu também referi a importância desta delegação e do trabalho que tem vindo a desenvolver numa área da saúde tão específica e que merece tanta atenção de todos nós. Alguns dos senhores vereadores que dado a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, isto é o projeto e é a nossa comparticipação relativamente a um projeto da Lesíria do Tejo, que tem a ver com o programa, com uma candidatura ao PO Alentejo, com o PSI, e, portanto, esta é a nossa comparticipação de 33 mil. Não sei se a senhora a vice-presidente terá usado a palavra sobre esta matéria, acrescentar alguma coisa? Muito obrigada, Sr. Presidente. Creio que, no fundo, já foi tudo dito. Portanto, o PSI é o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, que tem duas fases. Esta verba que hoje estamos aqui a aprovar é a fase correspondente, é a verba correspondente à primeira fase. O Conselho Intermunicipal da CIM-LT, no uso das suas competências, conferiu, conforme diz a informação, na linha R do número 1 do artigo 90º do anexo 1 da Lei 75 de 2013, 12/9, deliberou em 28 de 10 de 21 que a contrapartida nacional no âmbito da candidatura por via do Programa Operacional Regional do Alentejo, PO Alentejo 2020, através da tipologia de intervenção redução do abandono escolar, de acordo com o aviso número alto 20 66 2016 28, planos e projetos inovadores de combate ao insucesso escolar, que seja executada pelos municípios, cabendo ao município de Santarém um montante que hoje estamos a propor de liberar no valor de 33.858,86 €. É o que me apraz registrar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Algum dos senhores que ha usado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Sr. Presidente. Aprovado com a abstenção do vereador do Chega. Ponto 17, e também registar a continuação destes apoios, projeto de equitação adaptada dos agrupamentos de escola do Dr. Ginestalo Machado, Alexandre Herculano e Sá da Bandeira, peço desculpa, e Sá da Bandeira, aulas de IPIs do agrupamento de escola de Alexandre Herculano, natação adaptada dos agrupamentos do Dr. Ginestalo Machado e Sá da Bandeira e apoio a ações de sinoterapia do agrupamento de escolas Afonso Henriques no ano civil 2022. Também de realçar aquilo que tem sido feito nestas matérias, também com a senhora Vice-Presidente, a vereadora Inês Barroso, e portanto acho que realçar, e também acho que era importante também dar aqui mais algumas notas para que aqueles que não sabem, já trouxemos aqui deliberações já neste mandato, o grande trabalho que é feito junto dos nossos agrupamentos. Senhora Vice-Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, é com muito orgulho, muita satisfação que trazemos a deliberação esta proposta. Como sabem, há anos que o município de Santarém apoia os agrupamentos escolares, desde que o Sr. Presidente exerce esta função de Presidente. Temos sempre acompanhado os agrupamentos escolares naquela que é a promoção de atividades que possam ser um fator de alavancagem para os nossos alunos, sobretudo para aqueles que merecem uma particular atenção. Portanto,
Nós sabemos que temos a educação inclusa em vigor e, portanto, temos muitos alunos nos agrupamentos de escolas que carecem ou necessitam ou merecem um apoio particular e, portanto, o município sempre entendeu apoiar os agrupamentos de escolas precisamente no apoio a novas metodologias, a estratégias, para que estas crianças possam ter igualdade de oportunidades. Portanto, na nossa cidade, os agrupamentos de escolas têm tido apoio não só no âmbito da equitação adaptada, portanto, hipoterapia, como também na natação adaptada, e o agrupamento cuja sede não é na cidade tem tido sessões de sinoterapia, portanto, de cães que trabalham com estas crianças na superação das suas dificuldades. E, portanto, portanto, neste quadro que vos colocamos à consideração, que suportar todas as despesas que sejam inerentes a esta área tão específica da educação e tão merecida pelos alunos do nosso Conselho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Eu só relembrar que tivemos, a esmagadora maioria de nós, presentes na inauguração do pavilhão desportivo de Alcanede e percebemos, ao nível, pelo menos, da sinoterapia, o importante que é este tipo de apoio, porque o aluno estava lá e estava com o seu cão e isto realmente marca a gente ver aquilo que liberamos e depois também ver implementado no terreno este trabalho. Parabéns. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quanto ao ponto 18, acordos de colaboração de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas do Conselho, verbas para apoio extraordinário, retificação de valores aprovados na reunião de Executivo Municipal realizada em 19 de abril de 2021. Não sei se o vereador Nuno Domingos quer acrescentar alguma coisa relativamente a esta matéria, portanto acho que a informação é clara. Algumas das entidades conseguiram utilizar todas as verbas, outras não conseguiram, também fruto daquilo que era o estado pandémico que atravessámos, portanto penso que é clara a informação. Alguns vereadores querem dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 19 tem a ver com a proposta de abertura de candidaturas no âmbito do RAFAD, Regulamento de Apoio e Financiamento do Civismo Desportivo, Organização de Eventos Esportivos do ano 2022. Dizer que, relativamente a esta matéria, e nós referimos isto, e a senhora Vice-Presidente falou nisto nas últimas reuniões, nós para a parte desportiva não temos só aquilo que é os 400 mil euros do PAFAD, nem a outra rúbrica que abrimos para equipamentos, para carrinhas, para faltar o termo, para equipamentos de transporte, peço desculpa. Temos também aquilo que é usual, que tem a ver com a questão dos grandes eventos. E, portanto, ao nível do RAFAD, estamos aqui a abrir, isto é aqui o edital também, dos 100 mil euros, e agora também os clubes irão se candidatar a esta verba. Dizer que na próxima reunião, penso que estaremos em condições de trazer o PAAC e trazer o PAFAD, portanto, dentro daquilo que foi a deliberação, um com 200 mil euros e outro com 400 mil euros, e, portanto, dizer aqui um acréscimo à nossa cultura e ao nosso desporto e às nossas associações, relativamente a todo o reconhecimento do trabalho e aqui os grandes parceiros que todos são relativamente ao município de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20. Processo de atendimento 46/2021, anulação de saldo de compromissos do apoio no pagamento de 50% do valor de renda mensal pelo prazo de 6 meses, mais 6 meses. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21, processo de atendimento número 62, 1021, pedido de apoio do pagamento de 50% do valor da renda mensal no prazo de 6 meses, mais 6 meses. Recordo que o município de Santarém tem essa premissa, para além do seu regulamento, que pode ir até 1 ano neste apoio de apoio ao arrendamento. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22, processo de atendimento número 49/2021, pedido de apoio no pagamento de 50% do valor de renda mensal pelo prazo de 6 meses, mais 6 meses, semelhante aos que estávamos a falar anteriormente. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra?
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 23, apoio financeiro extraordinário a municípios 2021, isto é uma retificação de valores. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, proposta de apoio financeiro também extraordinário a municípios 2022. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Estamos a falar, peço desculpa, estamos no ponto 24 agora, certo? Peço desculpa, agora 24, sim. Alguns senhores querem usar da palavra? Reforçar que este apoio, a importância deste apoio, que tem a ver com os nossos SAAs, nomeadamente com a Cruz Vermelha de Santarém e com a Santa Casa da Misericórdia de Pernes, e que permite aqui numa série de apoios que complementam os apoios já existentes ao nível da segurança social. E eu acho que este apoio e o trabalho que os SAAs fazem é de extraordinária importância. O município de Santarém está aqui imediatamente a cobrir algumas das franjas que não estão previstas nesses apoios. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 25, proposta de medida excepcional Covid-19 para 2022, alargamento em 6 meses o apoio à renda previsto no Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio de Arrendamento a estratos sociais favorecidos. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o ponto 26. Ponto 27, aviso isto tem a ver relativamente à questão do programa de inclusão social ao emprego, do POIS. Isto é o projeto de mediadores municipais interculturais, orçamentos verdes. Isto é uma atualização relativamente àquilo que estava inicialmente e aquilo que depois se veio a verificar na candidatura. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém? Eu abstenho. Sr. Presidente, eu não consegui encontrar na documentação os critérios de aferição para os trabalhos propostos. Não, talvez seja... por isso vou-me abster. Muito bem. Então, aprovado com a abstenção do que é o partido Chega, e dizer que isto, do ponto de vista nacional, até é uma das bandeiras do partido Chega. Ponto 28, trânsito. Mas é uma bandeira, mas com os fatores de critério de aferição, e eu não consegui encontrar esses critérios. Isto resulta de um programa nacional, e nós concorremos a esse programa nacional por via dos mediadores interculturais. Ponto 28, trânsito, pedido de atribuição de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida na Avenida António dos Santos. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29, trânsito, apoio técnico à seção de trânsito, isto tem a ver com a beneficiar a reabilitação da rua José Júlio da Silva, delegado Estado Municipal 516, na Póvoa da Isenta. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30, qualificação do mercado municipal Santarém, são trabalhos complementares que o empreiteiro queria que o município aceitasse, o município não aceita. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 31, isto decorre da lei, tem a ver com o PGES, das encostas de Santarém, parecer técnico 27, revisão de preços, que decorre da lei. Portanto, alguns senhores querem dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém? Eu abstenho. Com a abstenção do vereador do Chega. Ponto 32, o vereador João Leite já falou ainda hoje desta empreitada, remoção e substituição de fibrocimento, lote 1, Escola Secundária João de Almaçado, proposta de indeferimento também de pedido de erros ou omissões que o empreiteiro apresentou à Câmara, que a Câmara não aceitou esse pedido de erros e omissões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33, contratação de aluguer operacional 44 fixo automóveis do município de Santarém, proposta de revogação de deliberação da adjudicação e de ajustamento ao contrato a celebrar e proposta de nossa deliberação da adjudicação e de ajustamento do contrato a celebrar. Isto tem a ver com algo que ia no caderno de encargos e no contrato, ou seja, que previa que o município de Santarém tivesse o seu orçamento ainda deliberado em 2021. Como só o deliberamos
em janeiro de 2022, portanto tivemos que fazer essa alteração, tudo isto decorre desta alteração, porque estava previsto que tínhamos orçamento no final do ano, como só o tivemos em janeiro e as premissas tiveram que se alterar e terá que ser atualizado relativamente a este caderno de encaixe. Algum dos senhores dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém? Eu abstenho. É aprovado com a abstenção do Partido Chega. O ponto 34, retroatividade do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade, eu acho que é importante de referirmos, isto já tem aqui há algum tempo esta matéria, e o município de Santarém tinha-se comprometido, nomeadamente eu, os senhores vereadores Diogo Gomes, vereador Nuno Russo, inicialmente trabalhamos mais com estas matérias. Eu gostava, nomeadamente, que a vice-presidente Inês falasse um pouco sobre isto, o vereador Diogo Gomes também, o vereador Nuno Russo, sobre esta deliberação que vamos aqui tomar hoje, em consciência e do encontro daquilo que temos vindo a falar com os nossos trabalhadores. Começo pela vereadora vice-presidente Inês Barroso, depois gostava também que os senhores vereadores, caso queiram, também pudessem usar da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade ficou refletido na Lei do Orçamento de Estado do ano passado para 2021 e, em termos legais e de uma forma muito sucinta, indicava que os municípios teriam 6 meses para cumprir todos os critérios e iniciar o pagamento deste suplemento aos trabalhadores que vinham identificados, portanto, legalmente. Portanto, aquilo que fizemos foi tramitar o pagamento do suplemento de penosidade e insalubridade o mais rápido que conseguimos, portanto, até março conseguimos tramitar tudo o que o Orçamento de Estado previa, e começámos a fazer este pagamento no dia 1 de abril de 2021. Houve sempre um entendimento por parte do Executivo que este suplemento deveria ser pago por ano civil. No entanto, nós queríamos ter a certeza da legalidade de o podermos pagar. Portanto, vamos falando, e vários vereadores, o Sr. Presidente, a Divisão de Recursos Humanos, todos nós fomos explicando aos nossos trabalhadores, falando com os nossos trabalhadores, no sentido de nos darem algum tempo para que nós pudéssemos, até junto da DGAL, junto de parceiros, obtendo também parceiros jurídicos, conseguíssemos ter um objetivo claro de que não era proibido pagarmos desde 1 de janeiro. Houve alguns municípios, algumas empresas municipais que assim o fizeram de imediato. No entanto, nós quisemos ter a certeza e por isso dizíamos, nós queremos pagar, nós assim que pudermos vamos pagar. E, portanto, é isso que temos transmitido a todos os trabalhadores. Tanto mais este reconhecimento é feito a todos eles, tanto mais que os equiparamos a todos no nível alto de risco e não atendemos a divisões de nível alto, médio ou baixo de risco para todos os trabalhadores que a lei identificava. E, portanto, o que trazemos hoje à deliberação é o entendimento de que veio reforçar, de que a lei veio reforçar que o pagamento do SPI para 2022 fosse feito e concretizado a partir de 1 de janeiro de 2022. E, obviamente, esta interpretação é feita no sentido de que nós não estamos a cometer quaisquer ilegalidades se pagarmos o suplemento a partir de 1 de janeiro de 2021. Portanto, de uma forma muito, até mais explícita, e está também nas informações, nos documentos que acompanham este ponto. Este suplemento estava previsto na Lei do Orçamento de Estado, na Lei, perdão, de 75B de 2020, 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2021. Nós, município, pagámos desde 1 de abril porque aguardávamos esta informação legal. Desde o início, que sempre quisemos fazer este pagamento desde 1 de janeiro, e todos os entendimentos que nós fomos recebendo e consultas que fomos fazendo nos diziam que nós estávamos a agir conforme estava descrito na lei, ou seja, a partir do momento em que o Executivo Municipal aprovasse a sua aplicação e os trabalhadores que teriam direito à mesma. Portanto,
Neste sentido, e considerando que o artigo 24º da Lei 75B é interpretado para o pagamento a partir de janeiro de 2021, que o Decreto-Lei 93 de 2021, de 9 de novembro, clarifica que o pagamento do SPI em 22 deve ser realizado a partir de janeiro, propõe-se ao Executivo Municipal a deliberação sobre a proposta do pagamento aos respectivos trabalhadores nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, para que consigamos, agora sim, fazer toda aquilo que desejávamos desde janeiro de 2021, que era pagar a todos os trabalhadores que têm direito o suplemento de penosidade e insalubridade nos 12 meses do ano. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhores vereadores, se quiserem usar a palavra. Vereadores não querem usar a palavra, então? Se me permite, Sr. Presidente... Querem então vá. Não, eu passo a palavra ao vereador Diogo Gomes. Não, a minha é rápida, pode ficar para o fim. Força, vereador, força. É que eu estava com problemas informáticos, vejo-me aflito para ligar aqui o microfone, mas já está a ser resolvido para a informática. Não, mas eu prefiro que seja o vereador Diogo Gomes a dar... Diogo, força. Muito bem. Queria apenas, obviamente, e foi tudo dito pela nossa vice-presidente, quando me foi diretamente o produtor da higiene e resíduos sólidos, nomeadamente o serviço de recolha de resíduos, do qual todos os funcionários têm direito a este suplemento de penosidade e insalubridade, devido, obviamente, às funções insalubres que desenvolvem na parte da recolha de resíduos. Estive com os trabalhadores, olhos nos olhos, a reiterar aquilo que era o entendimento executivo de 2017 a 2021 e a reiterar aquilo que era o entendimento do atual executivo e como vocês sabem, todo o executivo e nós somos um só, independentemente de termos um acordo de governação, e esse era o nosso entendimento. Fico e congratulo-me pelo facto de muito trabalho dos membros do Executivo, dos nossos técnicos, de terem conseguido, de termos conseguido chegar a bom porto, com todos os entendimentos, respaldados na parte jurídica, do nosso entendimento, e aqui hoje trazermos esta deliberação que repõe a justiça naquilo que é a atribuição dos meses em falta de 2021 do SPI, do subsídio de penosidade e insalubridade. Neste sentido, e está renovada a confiança tanto nos funcionários como dos funcionários destes serviços no Executivo. E quando o Executivo dá uma palavra, que por acaso foi pela minha palavra de honra que foi dada em plenário de trabalhadores, que foi então agora pago com a ajuda de todos os colegas do Executivo e dos nossos serviços. E, no fundo, só queria agradecer pelo facto do meu compromisso, que consubstanciou tudo aquilo que era o compromisso do Executivo, é agora reposto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Russo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só quero reconhecer o trabalho e o esforço do vereador Diogo Gomes relativamente a esta matéria, na relação direta que teve com os trabalhadores, na sinceridade com que transmitiu aquilo que era a vontade do município relativamente à questão do pagamento da retroatividade do suplemento remuneratório e congratular-me por esta solução que eu acho que beneficia não só os trabalhadores, mas como dignifica o próprio município de Santarém. Muito obrigado. Desculpa, tenho aqui o sol a bater-me no monitor. Muito obrigado, senhores vereadores. Portanto, passamos à votação do ponto 34. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. O ponto 35, pagamento de suplemento de penosidade e insalubridade agora para o ano de 2022. Não sei se a senhora vice-presidente querá dar aqui algum esclarecimento, também para aqueles que estão menos familiarizados com estas matérias, perceberem que é diferente, e este é o relativamente ao ano de 2022. Senhora vice-presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, como eu disse há pouco, o Decreto-Lei de 93 de 2021, de 9 de novembro, procede à fixação do SPI com fundamento no exercício de funções,
em que estejam, obviamente, consideradas condições de penosidade e insalubridade. E, portanto, a proposta que hoje vos trazemos e que está descrita na informação indica todos os trabalhadores que na lei estão consagrados e eu acrescento ainda que aquilo que trazemos à deliberação é que todos os trabalhadores que aqui estão identificados recebam o SPI pelo valor de nível alto de risco. Portanto, igualamos mais uma vez, à semelhança do que fizemos em 2021, igualamos e propomos que todos recebam, todos os trabalhadores consignados na lei recebam este montante relativo ao SPI com o mesmo nível, o nível alto. Já é o que me apraz registrar, estou obviamente ao dispor para mais alguns esclarecimentos. Muito obrigada. Vice-Presidente, alguns senhores que da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o ponto 35. O ponto 36 tem a ver com o seguro de acidentes pessoais das nossas associações humanitárias de bombeiros do Conselho de Santarém. Já tínhamos ainda há pouco falado nestes homens e nestas mulheres, portanto, dependendo da lei. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, chegamos ao fim da nossa reunião discutiva. A próxima reunião é no dia 21 de fevereiro de 2022. Agradecer a todos, agradecer aos nossos trabalhadores, aos jornalistas presentes na reunião. Não temos público, portanto, dou por encerrada a reunião. Uma boa semana de trabalho para todos e até ao próximo dia 21. Muito obrigado. Obrigado.